com muita frequência, encontramos a opinião de que é lucrativo ser egoísta. E os narcisistas são ainda mais lucrativos. Ambos são ruins, mas, digamos, são lucrativos. Supostamente, os outros começam a girar em torno do egoísta, a dar tudo a ele. E ele tem uma vida de pelúcia. Nesse sentido, a palavra ruim perde seu significado aplicado, prático e real e adquire um significado completamente abstrato e moralizante. Tem-se a sensação de que ser egoísta é ruim do ponto de vista do julgamento de Deus, que será após a morte, ou do ponto de vista de pessoas de fora que querem ganhar mais para si mesmas. Mas ser egoísta é muito bom para o próprio egoísta. Isso é o que muitas pessoas pensam, e isso, falando francamente, não me incomoda, mas quase me choca, porque não faz sentido falar sobre os aspectos psicológicos sutis e complexos, enquanto uma questão tão simples e básica não for totalmente compreendida. O egocentrismo, grau extremo de egoísmo, é uma deficiência pessoal. Ou seja, fisicamente, essa pessoa pode ser relativamente saudável, mas, do ponto de vista da personalidade, ela é deficiente. A deficiência de uma pessoa causa problemas antes de tudo para ela mesma. Sim, ela pode não se dar conta disso, porque não tem nada com o que comparar. Não pode avaliar como poderia ser diferente. Assim como uma pessoa cega de nascença não entende realmente o que é visão, e uma pessoa surda não entende realmente o que é som, mas é ela que é limitada por sua deficiência em primeiro lugar. No segundo turno, seus parentes, que não são indiferentes a essa pessoa, dependem dela em virtude de parentesco ou outra condição e, portanto, compartilham seus sofrimentos, são limitados. E, no último turno, as pessoas de fora sofrem. Portanto, quando alguém pensa que os egoístas vivem bem e que os estranhos sofrem com eles, não é bem assim. Os estranhos não sofrem mais do que uma pessoa que enxerga e está firmemente em seus pés sofre com a visão de uma pessoa cega ou sem pernas. Ou seja, ele sofre até certo ponto, mas não é comparável ao sofrimento de um inválido, em que a deficiência de personalidade, o egocentrismo, se manifesta. Em primeiro lugar, quero dizer desde já que o altruísmo não é a única alternativa ao egoísmo. Não ser egoísta não é o mesmo que ser altruísta. É preciso crescer para o altruísmo. O excesso de pseudo-altruísmo com fracos apoios internos é quase sempre o caminho para a neurose. O estado normal de uma personalidade adulta é um equilíbrio entre os próprios interesses e os interesses de outra pessoa. Equilíbrio. A mesma importância de eu e dos outros. Nos egoístas, a importância de seus próprios interesses é consideravelmente excedida. Nos egocêntricos, essa importância é única, ou seja, o egocêntrico não está interessado em outras pessoas como tais, apenas na forma de meios. Para deixar de ser egocêntrica, a personalidade precisa crescer, adquirir alguns suportes próprios, aprender algo, compreender algo, redistribuir seu peso em algum lugar. Entretanto, nada disso acontecerá com a personalidade se ela não superar o egoísmo. Ou seja, a aquisição paralela de apoios e a eliminação do egoísmo são importantes para o crescimento. A fraqueza dos apoios inibe a eliminação do egoísmo, mas a preservação do egoísmo também inibe o desenvolvimento dos apoios. Portanto, qualquer pessoa que pense no desenvolvimento de recursos também deve se livrar do egoísmo ao mesmo tempo, caso contrário, esses esforços serão inúteis. O egoísmo bloqueia a conexão e o bombeamento de recursos de forma puramente energética. Mas como não expliquei muito sobre o sistema energético, vou falar sobre o lado psicológico desse problema. Como o egoísta limita a aquisição dos benefícios da vida, ao contrário do conceito errôneo de que é mais fácil para o egoísta puxar o cobertor sobre si mesmo. O fato é que a vida não é um cobertor. E simplesmente puxá-lo para si mesmo não lhe trará nada. Os vigaristas mais astutos e os aventureiros mais bem-sucedidos vencem porque, tendo intenções egoístas, agem de tal forma que ninguém pode suspeitar de uma única gota de egoísmo neles. Ou seja, eles vencem por meio de um comportamento anti-egoísta, mantendo suas intenções profundamente ocultas. Se demonstrassem egoísmo uma única vez, seus planos desonestos fracassariam imediatamente. Portanto, histórias sobre narcisistas perversos, psicopatas sem escrúpulos ou artistas de sucesso que obtiveram vantagem sobre outra pessoa por causa de seu egoísmo são completamente falsas. De modo algum. Se eles obtiveram uma vantagem, foi por meio de demonstrações de comportamento anti-egoísta, e muito mais do que outras pessoas, que é a única razão pela qual eles obtiveram uma vantagem. O fato de terem conseguido esconder seu egoísmo, geralmente apenas por um tempo, é mérito e destreza deles, mas eles venceram apenas porque esconderam.
não porque o exibiram. Egoístas flagrantes sempre acabam sendo excluídos. Eles precisam ter muita herança paterna para que possam ser egoístas sem serem excluídos. Precisam dar dinheiro a torto e a direito para que as pessoas concordem em satisfazer seu egoísmo. O preço da indulgência continuará subindo e esgotará os recursos materiais muito rapidamente. Se o egoísta não tiver nenhum recurso externo, ele acabará na pilha de lixo da vida desde o início ou será forçado a aprender a ser altruísta, pelo menos externamente. É por isso que as pessoas que, tendo encontrado um egoísta bem-sucedido na vida, tentam copiar seu egoísmo, achando que terão sorte. Na verdade, elas deveriam aprender com essa pessoa como esconder o egoísmo, pois ela provavelmente sabe como fazer isso com aqueles de quem precisa por enquanto. Agora, nem vou me deter no fato de que, em vez de esconder o egoísmo, é melhor se livrar dele, pois é o esconderijo mais confiável. Livrar-se dele. Como se livrar do egoísmo ajuda a aumentar os recursos internos é um tópico à parte. Imagine se algo fluirá em direção a uma pessoa. Se ela estiver fixada em si mesma e não estiver realmente interessada nessa outra pessoa. Por enquanto, quero apenas salientar que é muito mais lucrativo esconder o egoísmo do que exibi-lo. Há muitas pessoas egoístas, mas 99,99 delas superam seu egoísmo, pelo menos parcialmente, ou se encontram perto do fundo do poço. E apenas 0,01% mantém o egoísmo profundamente em sua personalidade. Mas aprendem a parecer não egoístas. Elas desenvolvem esse tipo raro de empatia comportamental que lhes permite sentir os desejos e as intenções da outra pessoa, demonstrar unidade, mas, ao mesmo tempo, perceber o outro não como um sujeito, mas como um meio para seu próprio fim. Esse é um tipo raro de empatia porque requer uma estrutura interna bastante complexa. Discutirei em detalhes como esse tipo se desenvolve algum dia, mas ele é realmente raro. Portanto, não é preciso classificar todos os encantadores que você conhece como desse tipo. É provável que eles sejam menos egoístas do que os outros, não completamente mimados, mas mais do que muitos. E é por isso que as pessoas gostam deles. A maioria sente os outros e gosta deles. Ou não sente e não consegue influenciar os outros. O problema do desequilíbrio é frequentemente confundido com o problema do egoísmo. As pessoas que estiveram em uma posição negativa muitas vezes pensam que o lado positivo teve uma vantagem devido ao seu egoísmo, à sua indiferença, ao fato de que elas amaram e quiseram se doar tanto que isso as decepcionou. E os negativos, tendo estado em desequilíbrio e saindo dele, concluem que, de agora em diante, é necessário ser egoísta para ser feliz no amor. Tudo isso, é claro, é um completo absurdo. O menos em desequilíbrio é muito egoísta, ele quer receber constantemente do outro que o outro não quer dar. O menos quer mais intimidade, mais confissões, mais calor, mais amor, mais planos juntos. O menos geralmente faz mais do que o mais, porque ele tenta comprar mais amor. Parece-lhe que o tempo todo ele só dá amor, dinheiro e esforços, mas o mais não precisa de seu amor e esforços, e o dinheiro, que ele às vezes pega por estupidez e infantilização, não o compensa pelo uso que o mais sente subjetivamente do menos. Portanto, o problema do menos não é que ele não seja egoísta o suficiente, mas que ele é egoísta demais. Se o menos deixasse de ser egoísta, ele deixaria imediatamente de ser um menos. O mais tem um problema diferente. Ao ver o egoísmo do menos, sua ganância e a exigência de emoções que o mais não tem para ele, o mais tenta usá-lo. É um grande erro responder ao egoísmo de uma pessoa com o seu próprio egoísmo. O egoísmo não compensa o egoísmo, ele o aumenta. É assim que a violência aumenta a violência e a multiplica. Muitas vezes, quando uma pessoa pensa que ela, tão gentil e aberta, se tornou vítima de um egoísta, ela mesma se comportou como um egoísta e caiu em uma armadilha gratuita. Também acontece com frequência que uma pessoa não enxerga o egoísmo de outra pessoa porque o considera aceitável para si mesma. Se ela o considerasse inaceitável para si mesma, teria percebido isso em outra pessoa. Por exemplo, muitas vezes as pessoas reclamam que são usadas para fazer pedidos, mas depois lamentam o fato de elas mesmas não saberem como pedir. Normalmente, essas pessoas pedem, você pode ver isso em seus comentários, mas elas pedem e não percebem, e querem aprender a pedir, com mais frequência, de forma mais atrevida, para parar de ter medo da rejeição e da negatividade. E estão procurando por essa oportunidade. É por isso que eles não sabem como dizer não. Eles mesmos gostariam de perguntar. Ou seja, o egoísmo que está presente neles não permite que reconheçam o outro como egoísta. Eles aplicam isso a si mesmos e percebem que gostariam de fazer o mesmo. Se eles pudessem perceber o quanto isso é desagradável e desnecessário,
seria muito mais fácil recusar. Entretanto, a rejeição é sempre desagradável, e já escrevi sobre isso. E as pessoas que descaradamente fazem inúmeros pedidos aos outros devem ser colocadas a certa distância. E não é porque a outra pessoa deva conservar seus recursos. Não, os recursos devem ser gastos constantemente, inclusive dando-os às pessoas, se você quiser que eles aumentem. Mas uma pessoa deve gastar seus recursos por vontade própria, não porque a outra pessoa quer que ela gaste, e muito menos porque a outra pessoa exige que ela gaste. Uma pessoa que viola descaradamente os limites dos outros é ruim para a comunicação e quase sempre traz tantas surpresas negativas para os outros que é melhor mantê-la à distância até que ela mude. O mesmo deve ser feito com aqueles a quem você deu um adiantamento, nem uma nem duas vezes, mas que não percebem o fato de que é um adiantamento e acreditam que sua força pertence a eles por direito, ou que você e você mesmo são legais para que eles tentem, pois, de alguma forma estão incluídos no círculo de seus interesses. Ou seja, eles ocupam o centro do círculo de seus interesses. Isso é chamado de egocentrismo. Normalmente, nesses casos, estamos falando de um egoísmo infantil flagrante, que a pessoa não esconde de forma alguma, porque não sabe que é ruim e deve ser escondido, não o reflete. Essa pessoa despeja seu egoísmo no mundo, e ele se parece com um macacão de criança sujo, não mais atraente, de modo que as pessoas comuns, ao verem esse egoísmo infantil, o ignoram, mas os vigaristas podem se esgueirar, mal percebendo tais fraquezas, se a pessoa tiver algo para levar. Como o egoísta franco geralmente está faminto por atenção, ele não se dá bem com amizade e quase nunca com amor. Ele se apaixona facilmente por um trapaceiro que demonstra interesse sincero por ele. Os trapaceiros sempre têm essa característica, o egoísmo deles é refletido, realizado e bem escondido, de modo que, externamente, são pessoas muito atraentes. Se você já leu histórias assustadoras sobre vilões, alguns narcisistas perversos, psicopatas, triadnicos sombrios e outros monstros, provavelmente já percebeu em que eles prendem suas vítimas. Durante muito tempo, eles se preocupam apenas com os interesses dessas vítimas, ou seja, demonstram anti-egoísmo, enquanto as vítimas são, na maioria das vezes, bastante egoístas, embora francamente. E é por isso que se apegam alegremente àqueles que finalmente lhes dão atenção suficiente, porque outras pessoas não o fazem. Se as vítimas não fossem tão egoístas, elas não teriam sido pegas pelos vilões, ou os vilões teriam que sofrer com elas por muito tempo. Uma pessoa não egoísta sempre tem poucos pontos fracos pelos quais pode ser pega pelos ganchos da manipulação. Mas quantos desses pontos uma pessoa egocêntrica tem? Ela pode ser pega com suas próprias mãos, se alguém precisar. Além disso, uma pessoa não egocêntrica, via de regra, tem recursos bem bombeados e um círculo denso de diálogo, ou seja, não há lugar para um vigarista se infiltrar. Ou seja, as vítimas de golpistas são, na maioria das vezes, egoístas abertos. Seu egoísmo pode ser pequeno. Caso contrário, eles seriam completamente marginalizados e não haveria nada para levar com eles. É superficial. Ou seja, em geral, eles podem não ser pessoas ruins, mas têm exatamente egoísmo, o desejo de falar muito sobre si mesmos, de conseguir muito para si mesmos, de pensar muito sobre si mesmos e de chamar a atenção dos outros em sua direção. É por isso que são facilmente pegos por vigaristas. Quanto menos egoísta for uma pessoa, mais o vigarista terá de trabalhar com ela. É por isso que sofrem, mas não vão embora. Lamentam deixar o que investiram, não gostam de dar o que têm. É por isso que chegam a uma conclusão tão maluca no final do relacionamento. Eles concluem que deveriam ter sido egoístas, que eram bons demais e que é por isso que isso aconteceu com eles. É uma ideia tão satânica. Você precisa ser egoísta para viver feliz no mundo humano. É claro que, na realidade, é exatamente o oposto. Portanto, se você quiser se tornar atraente para outras pessoas, casar, ser casado, encontrar amigos, estabelecer relacionamentos no trabalho, com parentes, etc., precisa aprender a esconder seu egoísmo da forma mais habilidosa possível. Isso já lhe dará uma grande vantagem sobre os outros. Se você quiser bombear recursos e se tornar uma personalidade forte, precisará se livrar completamente do egoísmo. Aqui está a gradação do sucesso. Nível 0. Egoístas extremos que não sabem como esconder seu egoísmo. Nível 1. Egoístas comuns, trabalhando em si mesmos com sucesso misto. Nível 2. Egoístas, ocasionalmente extremos,
capazes de ocultar cuidadosamente seu egoísmo em nome da influência. Terceiro andar. Não egoístas, incluindo muitos passionários. Observe que os fraudadores têm mais sucesso do que os egoístas comuns, mas menos do que os não egoístas. Como ocultar habilmente seu egoísmo, desenvolvendo charme e sex appeal, eu lhe direi a seguir. E como se livrar adequadamente do egoísmo, para não cair no neuroticismo e não alimentar a si mesmo. Alimentar egoístas obcecados pela culpa e pelo medo do isolamento, e não altruístas, como pode parecer, porque quem não está acostumado e não conhece esses dois processos diferentes pode ser confundido. Eles são, de fato, diferentes, mas parecem semelhantes para aqueles que têm muito pouca compreensão do assunto.